Então, a gente pode resumidamente dizer, tio, que uma oração quântica bem elaborada, ela envolve a ação consciente, né, daquilo que você está fazendo, a, a intenção e a manifestação, porque a gente precisa acreditar naquilo realizado, ou pronto, ou naquela realidade que a gente está querendo acessar, não é isso? Exatamente. Mas para criar esse estado de algo que você já tem, porque na verdade, expandidos, presta atenção no que eu vou falar. Nós já temos tudo. Vocês não precisam acessar fora algo que esteja fora, porque nós já temos tudo, todas as informações, todas as realidades, nós já existem em cada um de nós. A questão é possível vivenciar essa experiência? É interessante vivenciar essa experiência, porque por mais que a gente queira algo que a gente acha interessante, na maioria das vezes, vivenciar aquela experiência, para nós, não é interessante. É por isso que eu falo, para você entender o que é o pedir, né? Primeiro, gente, eu já vou dizendo logo, eu falo isso para os meus alunos. Para de pedir. Para. 99,9% dos meus alunos continuam pedindo. Mas eu falo sempre que eu posso. Gente, para de pedir. Ah, mas como é que eu vou, se eu estou com alguma questão de saúde e eu vou fazer um procedimento médico, eu quero uma proteção. Aí eu falo, meu amor, a proteção já é você. E outra coisa, Kênia e amigos e Flávio, a gente nunca vai estar sozinho. Não precisa pedir ajuda. Você sempre vai ser ajudado. Para de achar que vocês não têm ajuda, que vocês não são ajudados. Ah, mas aconteceu isso comigo, não sei o que está acontecendo, minha vida está uma confusão. Se a sua vida está confusão, não é porque você não está recebendo ajuda. É porque você não está se ajudando. Porque a ajuda primeira começa em você. Quer ver uma coisa interessante? Eu já presenciei, Kênia e amigos, N situações de desencarne, de descarte, das pessoas irem para determinados locais desafiadores, vamos dizer assim, e achar que está sozinho. E a gente olhava, ela estava repleto de ajuda, ela estava totalmente envolvida em auxílio, por outros seres mesmo. Só que aqueles seres não tinham permissão de ajudar literalmente aquele ser. Por quê? Porque aquele ser estava fechado para essa ajuda. Então não é falta de ajuda. Para de pedir ajuda, gente. Chega. Porque quanto mais vocês pedem, mais vocês ficam envolvidos nesse grande turbilhão, nesse grande torvelinho. É que existe um condicionamento, né, cultural, religioso, enfim, que a gente desaprendeu que nós somos um com o todo, né? Nós somos uma unidade que já possuímos o todo em nós, o divino em nós. Então, a gente Um holograma, literalmente, se nós somos um condicionou. holograma, né, Kenny? Nós somos um holograma. Nós contemos todas as informações do todo. Mas a gente se condicionou a viver dessas migalhas, né, que a gente pede para tapar os nossos pequenos buraquinhos do dia a dia. Se eu estou com uma dor no pé, se eu estou com um problema familiar, se eu estou com um problema no trabalho, eu vou fazer aquela prece, não para me conectar no meu todo, né, na minha plenitude, onde já há tudo, já há resposta para tudo e a força para resolver qualquer situação dessa experimentação, mas sim em buscar fora esses fragmentos. E isso é um condicionamento tão forte, tio, e eu posso falar isso a nível psicológico mesmo, né? Porque teve uma vez que numa sessão de terapia com hipnose,
Ou seja, eu estava ali muito focada em mim e para cuidar, né, daquela situação. Eu não ia sair daquela perspectiva ali. E eu acessei uma realidade onde eu fiquei presa, né? A minha família me prendeu numa cela que, entenda por cela um buraco, né? Entre pedras, e eu fiquei presa por quase uns 10 anos, uma década inteira. E aí esse trabalho era justamente para a gente quebrar aquilo, né? Eu sair daquela situação e parar de ter aqueles medos, né? Aquelas coisas estranhas. E aí eu me lembro, em hipnose, a terapeuta falava para mim: pronto, você está livre, você pode sair. E eu não conseguia mentalmente, eu sabia que era um exercício mental, mas eu não conseguia abrir a porta. Eu falava, não, mas eu não consigo abrir a porta. Aí ela falou, não, mas a porta já está destrancada. E eu falava, não, mas eu tenho medo que elas voltem, né? Que eu volte a ficar presa. E a gente levou 3 sessões para eu fazer um exercício imaginário, que eu tinha consciência de que era imaginário, mas isso era tão forte, o medo era tão forte para mim que eu não conseguia dar o passo a seguir, que era simplesmente botar a mão na maçaneta, girar e sair daquele lugar. E com isso, Kênia, o poder, você concorda que o poder está em você? Sim, totalmente, né? Mas a gente vem desse condicionamento, então, por isso que eu acho esses papos que a gente traz tão interessantes, porque é literalmente jogar luz sobre essas coisas que a gente aceita, a vida é assim mesmo, eu sou assim, é, a, enfim, todo mundo funciona assim, e não é verdade, né? A verdade é que mentiram para a gente durante muito tempo até agora, né? Olha, o Flávio está aqui fazendo uma pergunta. Então, como fazer uma oração em caso de necessidade, por doença, por exemplo? Ou o ideal é acreditarmos em nós e não rezar, mesmo em momentos de desespero? Então, primeiro você tem que mudar a referência de... Se você tem todas as possibilidades em você, e se você está passando por alguma defasagem orgânica, ou que a gente chama de doença, né, você vai fazer uma oração pedindo saúde? Gente, vamos lá. Olha o contrassenso. Você pode estar vivenciando um desequilíbrio orgânico, né? O que a gente chama de doença. Você pode estar se sentindo assim. E aí você vai pedir saúde para quem? Se a questão está em você. É um contrassenso, porque a gente começa a usar essas pequenas medincâncias, né? Esses pequenos pedidos, para que alguém resolva por nós a questão. Só que se a gente está materializando, né, uma realidade de desorganização, de doença, aonde que está a desorganização? Em cada um de nós. Então, o foco sempre vai ser em reconfigurar as nossas emoções, as nossas crenças, algo que esteja agindo para que a gente visualize essa questão em nós. Não é pedindo para fora, porque o que o outro vai fazer? Me fala. Ah, mas eu rezo a Deus. Bom, o Deus que você reza não é o que a gente tem como entendimento hoje, por exemplo, que ainda é o Deus religioso, né? O Deus que você reza é um Deus religioso, né? Ah, mas eu rezo para os espíritos. E os espíritos vão fazer o quê? Vão reconfigurar o seu organismo? Ah, mas isso acontece porque eu já vi em práticas espirituais. Ok, eu também já vi. Inclusive, eu já participei até. Mas o que isso mudou em você enquanto ser que causou essa questão? A questão sempre, é o que eu falo, a gente sempre repete isso aqui, tudo começa e termina em cada um de nós. Então, Flávio, o que você deve fazer? Meu amor, primeiro, reflita sobre qual é a situação que você está experimentando. Que parte do corpo você está experimentando a situação? Ah, é a parte, sei lá, do coração. Qual é a emoção que está gerando ali? Né? E aí, dentro dessas averiguações, dessas pesquisas, você entender qual é a crença que está te fazendo gerar uma situação específica nessa parte do corpo.
É um trabalho, gente, de autoconhecimento, para poder entender. Porque muitas vezes, gente, o próprio corpo, ele é uma máquina. E ele deixa de funcionar, porque é uma máquina, um carro não quebra. Né? Não é nem cuidado, falta de cuidado do dono. É porque, naquele momento, aquela pessoa, ela materializou essa situação para poder descobrir em si algo que ela precisa visualizar, que ela não estava visualizando se ela não tivesse... a maioria não visualiza. Eu tenho certeza disso. A maioria continua cega e entrando no processo de alimentação dessa cegueira, né? E aquela situação, aquela realidade, ela vai aumentando. Até o momento que vai chegar, porque esse momento chega para todos nós, estando encarnados ou desencarnados, que a gente vai ter que cair a queda. A melhor queda é quando a gente cai em nós mesmos, né? Cai em si mesmo. Essa é a verdadeira queda. É a queda que produz, que tem efeito. Então, o Flávio perguntou, tio, então se eu estou doente, o que eu faço? Autoconhecimento. Se quer uma oração, vai se autoconhecer. Claro, você vai procurar um médico, óbvio, gente, lógico. Isso é óbvio, tá, gente? Mas, para entender por que você está gerando essa realidade. Tio, a gente pode dizer, então, que uma oração quântica, ela age de acordo com uma decisão consciente ou inconsciente que a gente tenha tomado. É como se, assim, a gente fizesse uma decisão, né? Tomasse uma decisão por alguma coisa que a gente quer experimentar e o universo começasse a cimentar aquela decisão através da energia que a gente está emanando, através daquela intenção que a gente está emanando, seja ela consciente ou inconsciente. Então, a gente gera a realidade de duas formas. Né? Uma é consciente, pelas nossas escolhas que a gente está fazendo, a gente vai a cada momento, desde que a gente acorda, e mesmo quando a gente dorme, a gente está fazendo escolha. Então, a gente está gerando novos capítulos, novos episódios a cada segundo da nossa vida. Então, estamos sim, gerando realidade a cada segundo. Só que a grande parte da nossa realidade, ela é gerada pelo nosso inconsciente. Por partes nossas que são que estão acima da montanha, porque nós, aqui, enquanto mente física, o nosso olhar é muito horizontal. Nós só conseguimos visualizar o que está à nossa frente. Quando a parte nossa, né, ou as partes nossas mais expandidas, elas estão lá em cima na montanha. Então, a visão delas é muito maior. E, na maioria das vezes, porque nós tendemos a nos achar um poço de problemas, a nossa realidade, quem vai comandar e gerar e materializar e criar situações que nós vamos olhar e falar assim, puta, desculpa, como eu posso estar criando isso para mim? Essa é a mente física falando, que você olha e fala assim, como posso ter criado isso? Gente, se eu estou criando uma realidade, eu estou criando isso para mim, aí a mente superior, que a gente chama de mente superior, diz assim, eu que estou criando isso para você, no caso é a mesma, né? Para você não tem separação, né? Para nós, vamos dizer assim, para que você possa olhar essa questão frente a frente. Não há mais como fugir. Então, a realidade é o espelho da situação que você precisa visualizar.